Queridos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que hoje nós nos reunimos aqui Queridos, é com alegria que nós hoje nos reunimos para estudar a palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu. Obrigado. Segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Nós leremos a partir do versículo de número 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós elevamos a Ti os nossos pensamentos. E nós te pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração de maneira profunda, de maneira clara. Nos auxilia, ó Pai, na compreensão da pessoa linda e especial, importante, da pessoa mais importante do universo, que é Jesus, de toda e sobre toda a criação. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Traz em paz aqueles irmãos e irmãs que estão vindo ainda a esta casa. Se conosco é o que nós te pedimos, por Jesus Cristo. Amém. Queridos, tomem seus assentos, por gentileza. Nós estamos hoje começando uma nova série que tem por título Jesus. E a pergunta que está estampada aí no slide para a gente é: você conhece Jesus? É importante nós meditarmos sobre isso, e nós vamos descobrir hoje que nós ainda podemos aprender muito sobre Jesus. Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus foi plenamente Deus
e plenamente homem. E nós vamos começar a procurar o entendimento disso, especialmente porque a história, ou todas as informações que nós temos sobre Jesus, elas estão nos evangelhos. E nós vamos, a partir dos evangelhos, tentar entender um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, em vários aspectos. Tentar entender um pouco mais sobre o seu nascimento, sobre a sua infância, sobre o seu ministério, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus não é somente uma pessoa importante, mas, como já dissemos, Jesus Cristo é o próprio Deus. E o nosso estudo, ele extrairá de diversas partes dos evangelhos informações que nos ajudarão a compreender cada vez mais essa pessoa que é ou que se apresenta ou que é apresentada pela Escritura como Criador, como o Salvador da humanidade, como aquele que redimiu a igreja. Nós vamos naturalmente começar pelo seu nascimento e possivelmente hoje nosso estudo estará voltado para a infância, para o nascimento e para a infância de Jesus, tentando compreender um pouco mais sobre a sua natureza, o que significa dizer que Jesus é plenamente Deus e o que significa dizer que Jesus é plenamente homem. Então, vamos começar compreendendo a partir do Evangelho de Mateus. A primeira informação que nós temos na Escritura, especialmente no Evangelho de Mateus, é que Jesus, ele vem de uma genealogia que está ligada com Abraão. Se você olha para Mateus, a genealogia de Jesus começa em Abraão. Se você olha para Lucas, a genealogia de Jesus começa em Adão. Isso é importante. Por quê? Porque quando Mateus liga Jesus a Abraão, Mateus está dizendo que Jesus, ele é descendente de Israel, ele é aquele que veio de dentro de Israel para restaurar aquela nação. Mas quando nós olhamos para Lucas e vemos que Jesus, ele é descendente de Adão, nós vemos uma outra mensagem complementar a essa. É que Jesus não é só filho de Abraão, mas Jesus está ligado a Adão, porque ele não veio só para salvar Israel, mas ele veio para salvar toda a humanidade. Todos aqueles que se identificam com Adão, todos aqueles que se identificam enquanto ser humano na pessoa de Adão, podem encontrar em Jesus a esperança para a sua vida, para a sua alma, porque Jesus é o novo Adão, aquilo que o primeiro Adão não conseguiu realizar, e por isso nós estamos nessa condição que estamos hoje, ou seja, o pecado que nos assola, as enfermidades que vêm sobre nós, tudo isso é consequência do pecado de Adão. Mas aquilo que o primeiro Adão não conseguiu realizar, o segundo Adão veio para restaurar, ou para refazer, de uma maneira que no novo Adão, que é Jesus, nós podemos encontrar esperança. Agora, a primeira coisa que nós deduzimos, ou que nós aprendemos sobre Jesus, ao olhar para a genealogia, é que Jesus, ele é plenamente homem. Jesus veio de uma família e a sua família está aqui registrada, para que ninguém possa dizer que Deus enviou um ser de outro mundo e esse ser apareceu na terra já homem. Não, esse Jesus, ele veio através de uma família, ele tem uma história e ele veio através das pessoas mais simples e das pessoas mais pequenas ou das pessoas mais desprovidas de honra. O que chama a nossa atenção nessa genealogia de Mateus é que Jesus,
ele é o mestre que veio proclamar esperança para a história. Por isso, ele mergulha na história. Jesus não vem de fora, já completamente adulto, e vem para... Não, ele não vem assim, ele entra na história, ele é descendente da mulher. Quando olhamos para Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia nos fala que depois da queda de Adão, Deus fez uma promessa. E a promessa que Deus fez foi que da semente da mulher, nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer deixar claro para nós como é que Deus usa, como é que Deus restaura as coisas. Se foi por meio da mulher que o pecado entrou no mundo, entendiam os judeus, também será por meio da mulher que Deus vai mandar o Salvador da humanidade para restaurar, para dar oportunidade, para dar nova esperança para os seres humanos. Mas foi Lutero quem disse que quando Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar-lhe a cabeça, Satanás começou a ficar preocupado. Todas as vezes que uma mulher aparecia grávida, sendo esta mulher uma mulher da descendência naturalmente da linhagem, da mulher, então todas as vezes que uma mulher aparecia grávida, Satanás ficava preocupado. Lutero dizia que a preocupação de Satanás é porque ele não sabia se aquele ou aquela criança que estava no ventre seria o salvador da humanidade. Ele andou preocupado por milênios, até que de repente Deus resolveu visitar a humanidade e resolveu se fazer homem através de uma criança, ou seja, que foi gerada no ventre de Maria. E aí nós temos algumas coisas importantes e interessantes que nós queremos compartilhar com os irmãos. Para começar, quando nós olhamos para a genealogia, nós então descobrimos esse primeiro aspecto, o aspecto de que Deus aparece e mergulha na história. Por que Deus mergulha na história? Porque Deus quer restaurar a história. E aí Mateus apresenta para nós uma convicção de que Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho de Deus prometido na Escritura. E algumas coisas nós temos de chamar a sua atenção para esse texto. Jesus, ele veio proclamar a vontade definitiva de Deus, como o pastor de Israel, que procura congregar o seu povo e que estendeu o seu reino universal a todas as nações. Então, com a Bíblia aberta, eu quero convidar você para ver comigo alguns detalhes na Escritura que nos ajudam a entender, a identificar, a aprender um pouco mais sobre Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, depois nós vamos ver um pouquinho também do Evangelho de Lucas, e nós queremos então entender algumas coisas que aí estão apresentadas. Primeira coisa, Jesus é filho de Maria, mas Jesus é filho de Maria por uma obra especial, que está registrado em Mateus capítulo 1 e versículo de número 20. Mateus 1, verso 20, vai dizer que essa criança que está no ventre de Maria, ela procede de quem? Ela procede de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, Maria, que estava noiva de José, e vale a pena dizer que naquela época o noivado era como um casamento. O noivado era como um casamento em que aspecto? Não no aspecto da união conjugal, da união física, porque antes do casamento os dois não se uniam fisicamente. Mas o noivado era como um casamento na questão do compromisso.
compromisso do noivado era uma coisa tão séria, mas tão séria, que se uma mulher que estivesse noiva de um homem, não quisesse mais levar à frente o noivado, o processo para rompimento de um noivado era quase como o processo de um divórcio. Então o noivado era levado a sério. E Maria, uma jovenzinha, está noiva de José. E de repente, segundo o Evangelho de Lucas, essa menina, essa moça, essa jovem muito nova, ela recebe uma visita especial. Segundo o Evangelho de Lucas, nós temos informações de como que isso acontece. Também no Evangelho de Mateus, nós temos alguns detalhes complementares, mas no Evangelho de Lucas, nós vamos ter essa informação. Como que acontece? No 6º mês, que Isabel está grávida, Deus envia um anjo, lá na cidadezinha de Nazaré. Gente, a cidade de Nazaré era tão pequena, mas tão pequena nos dias de Jesus, que estima-se que naquela cidadezinha não morava mais do que 500 pessoas. Então está lá naquela cidadezinha pobre, naquela cidadezinha humilde, uma jovenzinha, e de repente chega um anjo que aparece para ela, e ele cumprimenta ela de uma forma diferente que os judeus costumavam cumprimentar. Os judeus cumprimentavam-se como se cumprimentam até hoje, como shalom. Mas essa mulher recebe uma saudação diferente, a saudação é: salve agraciada, o Senhor é contigo. Primeiro, ela fica tentando entender de onde esse homem vem, porque o judeu não usa esse tipo de saudação. E depois, ela fica tentando entender o que aquele homem está fazendo ali, sendo que ela é uma jovenzinha. E de repente chega um homem perto dela, e ela agora fica apavorada. Mas aí esse anjo se identifica e diz assim: Maria, não tenha medo, porque você foi agraciada por Deus. Agraciada? Para receber o quê? Agraciada para receber um filho. Como assim? Eu não casei, eu sou solteira. Ser mãe solteira, que presente é esse? Você imagina a situação de Maria? Você imagina você? Imagina a senhora chegando para o seu marido e dizendo assim: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. O que o seu marido vai pensar? Já pensou uma situação dessa? Eu estou grávida. Grávida? Como assim? Eu estou grávida. Mas grávida de quem? Não, um anjo apareceu lá em casa. Como assim esse negócio de um anjo apareceu lá em casa? Um anjo, sim, eu estou falando um anjo. Um anjão chegou, apareceu lá em casa. Eu estava sozinha. Como assim? Aí a coisa vai piorando mais. Eu estava sozinha e de repente chega um anjo perto de mim. E disse que o Espírito Santo ia gerar em mim uma criança. Meu irmão, qual dos senhores ia acreditar numa história dessa? Qual dos senhores ia acreditar numa história dessa? Você viaja, passa, quem sabe, uns 4 meses longe de casa e de repente sua esposa liga para você e fala assim: olha, meu bem, eu estou grávida do Espírito Santo. Então, é isso que acontece com Maria.
A gente olha o texto apenas por uma realidade muito espiritualizada, a gente não cai na realidade para a gente entender o que significa isso para essa mulher. O que me chama a atenção nessa mulher, e a Maria, ela vai no ponto, no versículo de número 24, capítulo 1 de Lucas, ela vai ao ponto, ela fala assim, para aí, anjo, me explica melhor esse negócio. Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Então, Lucas 1:24, ela faz essa pergunta. 1:34. E o Espírito Santo, o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Entenda isso. Porque o Espírito Santo foi que gerou nela, no seu ventre, Jesus. Essa criança, ela vai ser chamada de quê? O texto vai dizer aí uma coisa interessante. Será chamado de Santo, Filho de Deus. Versículo de número 35 de Lucas 1. Ou seja, Jesus não foi gerado pela intervenção humana ou pela intervenção de José. Ou seja, a linhagem de Adão, ela foi interrompida. Ela não passa essa genética adâmica, ela não chega a Jesus. Essa genética que todo ser humano tem, e diga-se de passagem, né, um teólogo dos primeiros séculos da igreja entendeu isso e falou disso, do pecado original. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a tendência para o pecado. Gente, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. É o contrário, nós só pecamos porque nós já nascemos pecadores. Pastor, qual a prova disso? Olhe para uma criança. Uma criança de 1 ano de idade. Uma criança de meses de idade. Ela já tem no seu comportamento a evidência de que ela é pecadora. Eu lembro de observar muito quando Davi era bebê e ficava já observando, né? Enquanto ela estava grávida ainda, eu ficava observando as crianças, o comportamento, lendo sobre isso, estudando e tal. E aí uma coisa que eu observei, se você tem uma criança, por exemplo, de alguns meses ou até de 1 ano, e você tenta ofertar para ela um alimento, ela não quer. Mas se você disser que vai dar para outra criança, e de fato der na frente dela, aí quando você for de novo e oferecer para ela e tentar, de repente, dar para outra criança, aí ela quer. Agora ela quer só para outra não ter. E ainda é um bebê. Se você pega 2 bebês e coloca um para brincar, você já vai perceber a natureza, a tendência do pecado naquelas crianças brincando. O bebê ainda, ele já vai querer ficar com tudo que é dele, porque ele já entende isso, ele não quer compartilhar, ele tem que ser ensinado a compartilhar. Já nasce egoístazinho, já. E eu lembro. E a gente tem uma ideia muito pura, né, que a criança não é pecadora, e etc, e cresce, e a gente continua achando isso sem falar do Evangelho. As nossas crianças precisam ser salvas, porque elas já nasceram com a tendência para o pecado. Eu lembro que, quando minha esposa estava grávida, né, um professor amigo meu brincou comigo, né, ele pertence a uma igreja que batiza criança, e aí ele perguntou assim, e aí, vai batizar o pecadorzinho? E aí, quando eu falei isso para minha esposa ficou zangada comigo, porque não era para chamar o filho dela de pecador, né? Ficou vários dias zangado. Eu para de chamar meu filho de pecadorzinho, mas deixa eu falar para você, isso é uma evidência de que a criança, ela nasce com uma tendência para o pecado.
pecado. Mas Jesus não nasceu com essa tendência. Por quê? Porque José não foi o pai biológico de Jesus. O Espírito Santo operou esse milagre. Aí, meu irmão, minha irmã, você pergunta para mim, como é que isso aconteceu? Eu não sei, só sei que foi assim. Eu só sei que Deus, que criou os céus e que criou a terra, se eu acredito que Deus tem poder para criar o universo, será que Ele não tem poder para gerar uma criança no ventre de uma mulher? Então, se você não acredita que Deus pode ter feito esse milagre, então você não acredita no Deus que criou o universo. Porque o Deus que criou o universo, o Deus que criou a complexidade dos mundos, das estrelas, do ser humano, existe mais complexidade num código humano de DNA do que complexidade no universo inteiro. O Deus que fez isso, será que Ele não pode realizar e gerar um milagre desse? É por isso que o Espírito, o anjo, responde para ela. Porque o Espírito Santo virá sobre ele, então ele será chamado Santo. Por que Santo? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Também, e aí isso é uma coisa que me chamou a atenção, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Olha que coisa interessante. Isabel, parente de Maria, já estava velha, idosa e estéril. Agora, observe o que Deus fez. Deus realizou um milagre em Isabel. Por que a gente acha que é muito mais possível Isabel ter gerado um filho do que o Espírito Santo ter gerado o filho no ventre de Maria? O Deus que operou o milagre para que aquela mulher idosa, estéril, tivesse um filho, é o mesmo Deus que pode realizar um milagre para que Maria tivesse um filho sem a intervenção de homem algum. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma mulher que se encontrar grávida antes do casamento, porque fez algo errado. Nenhuma mulher que algum dia sair com seu namorado e achar-se grávida, nenhuma mulher nessa condição irá cantar como Maria cantou. Porque a primeira consequência de uma mulher que faz isso, antes do casamento, é que ela fica atormentada pelo peso da culpa. Como eu vou dizer para o meu pai? Como eu vou dizer para minha mãe? Como eu vou dizer para minha família? Mas não é o caso de Maria. Maria, ela aceita a vontade de Deus. Ela diz: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria sai imediatamente e vai na casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela conta para Isabel, e Maria canta ao Senhor. Ela não está suprimida, oprimida pelo peso da culpa, pelo peso do pecado, por ter feito algo errado, porque ela não fez, ela tem consciência disso. Então ela vai cantar ao Senhor e dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O espírito de Maria mostra que ela está cheia, não é de culpa e nem de pecado, mas ela está cheia do Espírito Santo de Deus. E aí, agora, Senhor,
vai avisar o José. Como é que eu vou chegar e contar essa história para o José? Eu posso até começar, mas eu não sei nem se eu vou terminar viva contando essa história para ele. Então o Senhor conta para ele. Mas a Bíblia diz em Mateus que o próprio Deus, por que o próprio Deus? Porque a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor. Sempre que na Bíblia essa expressão aparece, o anjo do Senhor, ela não é uma expressão para um anjo qualquer. Para Maria foi Gabriel, o anjo tem nome. Mas para José, a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor. Sabe onde é que essa palavra aparece de novo na Bíblia? A Bíblia diz que um certo dia tem um homem chamado Moisés que está fugindo de um tal de Faraó. E ele vai lá para as bandas do deserto de Midian, e lá aparece um tal de o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E aí aquele anjo do Senhor se apresenta para Moisés. Quando Moisés pergunta o nome dele, sabe como é que ele diz? Ele diz assim: eu sou o que sou. Como é o nome do anjo do Senhor, lá em Êxodo 3? Eu sou o que sou. Quem é o eu sou o que sou? O próprio Deus. Sabe quem veio anunciar o nascimento de Isaque para Abraão? Foi o anjo do Senhor, o próprio Deus. O anjo do Senhor veio aqui de novo anunciar a José. E faz isso através de um sonho. José pretendia anular o casamento, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, porque o que nela foi gerado não é fruto de adultério, mas é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá chamar ele de Jesus, porque Jesus significa salvação, e essa criança é a salvação que Deus traz para a humanidade. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe o que me encanta em tudo isso? O que me encanta em tudo isso é a capacidade, é o jeito que Deus usa para fazer coisas grandes. Deus sempre começa com as coisas pequenas. Todas as grandes salvações, todos os atos salvíficos de Deus na história, Ele realizou com ou de um jeito pequeno. Quando Deus quis vencer o homem mais poderoso que existia na terra, há cerca de 1400 anos antes de Jesus, o nome desse homem era Faraó, o homem mais poderoso que tinha naquela região. E lá, naquele lugar chamado Egito, tinha um povo que estava sendo escravizado por esse tal do Faraó. E Deus quer libertar esse povo. Sabe como Deus faz? Deus usa quem? Deus usa mulheres e uma criança. O homem mais poderoso do Egito é Faraó. Esse homem tem um exército que ninguém consegue barrar e segurar. Mas Deus não luta contra os grandes através de coisas grandes. Ele usa as coisas pequenas para vencer o grande. Então, se de um lado tem Faraó e os homens mais fortes do Egito, do outro lado tem mulheres e crianças.
De qual lado Deus está? Aí o faraó diz, mata. Não é para as mulheres hebreias terem filhos. Ele dá uma ordem. O homem mais poderoso daquela região dá uma ordem. Mulheres estão proibidas de terem filhos. Por quê essa proibição? Porque esse povo aqui começa a ficar muito numeroso e começa a ameaçar aquele lado lá. Mas esse povo está ficando numeroso porque foi uma promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus? Um dia Deus falou com Abraão assim, Abraão, você está aí meio para baixo, você está aí com medo daqueles reis que você venceu, você está com medo de eles voltarem, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, cara. Abraão, eu estou contigo. E se você está com dúvida se eu vou te dar um filho mesmo, faz o seguinte, olha para cima. Olhei. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo estrelas. Poucas ou muitas? Senhor, eu estou vendo muitas, não consigo nem contar. Pois assim vão ser os teus filhos, você não vai conseguir contar. Então esse povo que está aumentando aqui é fruto dessa promessa que Deus disse que vai ser grande. Aí, o império quer barrar essa promessa e diz, as mulheres não podem ter filhos. E ele coloca o serviço de inteligência para vigiar as mulheres. Dá ordem para as parteiras, chefes, para conseguirem controlar as demais. Mas aí o que acontece? Quanto mais ele pressiona, mais as mulheres têm filhos. Aí a Bíblia diz que o faraó, ele usou uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia dele? Ele dobrou o serviço dos homens. Já que ele não conseguia barrar as mulheres, o que ele fez? Já que as mulheres grávidas conseguiam ter seus filhos, falou, olha, essas mulheres aqui, essas mulheres são fortes, sem esse negócio de sexo frágil não, essas mulheres são fortes, quando a gente chega lá, elas já tiveram um bebê. Então é o seguinte, já que a gente não consegue barrar uma mulher, especialmente depois que ela dá com o menino, então o negócio é eliminar a possibilidade de engravidar. Vamos fazer o quê? Vamos dobrar, triplicar o serviço dos homens. Porque aí, o que vai acontecer? Eles vão chegar em casa o quê? Cansados. Vão chegar em casa, alguém disse, vão dormir. É isso mesmo. Eles vão chegar em casa e vão direto dormir. Vai ter mulher grávida nesse lugar que os homens chegam e vão dormir? Não, não vai ter. Só que a Bíblia diz um detalhe lá em Êxodo, que quanto mais trabalho os homens receberam, quanto mais eles eram amargurados na rua, mais felizes eles queriam ser dentro de casa. Ou seja, mais menino de novo. A Bíblia diz isso. Quanto mais eles eram sobrecarregados, mais eles pegavam as senhoras, mais eles iam namorar. E aí o que aconteceu? O povo aumentou de novo. E aí Faraó entendeu uma coisa: não dá para barrar projeto de Deus, porque Deus usa as coisas fracas. Deus usou quem? Mulher e uma criança, chamada quem? Moisés. O que está acontecendo aqui na época do nascimento de Jesus? Mesma coisa. Só que agora não é Faraó, o nome do cara agora é Herodes. Mas o projeto é o mesmo. O Herodes, quando fica sabendo que ia nascer o Salvador, ele fica maluco igual o Faraó. E ele manda chamar os líderes religiosos. Onde é que está dizendo na Bíblia de vocês que esse menino vai nascer? Ah, vai nascer em Belém. O lugar que o Herodes estava nesse momento, eu tive a oportunidade de visitar. Claro que agora já está todo em ruínas.
Mas o palácio de Herodes, onde ele estava, chama-se Heródio, fica um pouco acima de Jerusalém. De lá você consegue olhar, é tão alto que de lá você consegue ver Jerusalém toda e consegue ver Belém do lado. Então ele está lá, ele fala em Belém, e ele de lá consegue avistar Belém, e ele manda uma ordem. Só que o Deus que usou mulher e crianças lá no Êxodo, vai usar de novo uma mulher e uma criança para que o seu projeto de salvação, o quê? Avance. Deus usa as coisas pequenas. Tudo com Deus, todos os projetos de Deus, não começam grandes. Os maiores projetos de Deus sempre começam pequeno. Se você não entendeu isso ainda, é só você olhar para a parábola da semente de mostarda. O reino de Deus nunca chega grande, ele sempre começa pequeno. Então aqui tem uma criança. E que, diga-se de passagem, o texto está dizendo que ele vai ser rei. Essa é a esperança, é a promessa que os pais recebem. Ele vai ser rei. Abra aí a sua Bíblia, juntamente comigo. Lucas. Lucas 1 e 33, o texto diz assim: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Agora observe esse detalhe. A mãe recebe a promessa do anjo, que ele vai ser rei. Chega a data do nascimento. E o imperador, que quer aumentar a arrecadação de tributos no império, quer saber quantas pessoas tem. E ele dá uma ordem que todo mundo tem que ir para a sua cidade de origem. Porque tem que fazer um recenseamento. Esse recenseamento não é só porque ele quer saber quantas pessoas moram, é porque ele quer saber se está todo mundo pagando imposto ou não. Então José tem que ir lá para a cidade onde ele nasceu. E a cidade de José é Belém. E Belém é a mesma cidade do rei Davi. E Jesus vai nascer onde Deus muda. Olha o que Deus faz. Sempre que Deus quer realizar um ato salvífico, se ele desejar, ele muda as decisões do império. E agora então José vem para a cidade de Belém. De outra maneira esse menino ia nascer em Nazaré, mas Deus quer que essa criança nasça em Belém. E aí eles vêm para Belém. Agora imagine uma coisa: quem é que, estando com a mulher grávida para ganhar bebê, vai viajar? Se você tiver para ganhar neném, você não pode viajar. Você não viaja de avião. Você tem um monte de restrições aí. E essa mulher vai viajar de maneira confortável, em cima do jumento. Meu Deus do céu. Já pensou um negócio desse? A mulher, para ganhar menino, vai viajar de Nazaré para Belém, em cima do jumento. Quem aqui já andou de jumento? Está aqui, ó. Jumento não anda, jumento pula. A mulher, para ganhar menino, vai viajar lá para Belém. Qual o resultado disso? No final da viagem, talvez até se não tivesse feito essa viagem, podia durar um pouco mais. Mas de tanto balançar, tum, 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 aí o menino
Ela sabe que o menino vai nascer. Agora, veja que negócio é esse. Veja que coisa mais estranha. Essa mulher está guardando a lembrança que o anjo disse para ela que ele vai ser rei, que o seu reino é para sempre. Mas agora ela está num lugar onde não tem uma casa sequer para ela se hospedar. Não tem um hotelzinho sequer para ela se hospedar. Não tem uma pensãozinha sequer para ela se hospedar. Eles encontram alguém que dizem para eles, olha, tem aqui um lugar onde a gente guarda os animais. E se você quiser esse lugar onde ficam os animais, e aí Lucas, capítulo de número 2, vai nos dar informações disso. E aí é interessante observar o lugar que Jesus nasce. Está cheio de asas ao redor de Jesus. Asas de quê? Asas de quê? De anjo? Não, de mosca. As primeiras asinhas que Jesus vê quando abre os olhinhos, Jesus está num lugar envolto em panos, deitado numa manjedoura. E aí todo mundo tenta reproduzir isso na época do Natal. Só que o pessoal se esquece de colocar lá, às vezes, um estercozinho. O pessoal devia fazer isso. Devia colocar um estercozinho também, quando fosse retratar uma manjedoura. O pessoal ter a ideia do que era. Do odor. Tá certo? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tem lugar para Jesus. Tem aquele lugar ali. Mas ele é o quê? Ele é o quê? Ele é rei. Como assim? Mas ele é rei de um jeito diferente. Ele não nasceu rei aqui, porque aqui os reis daqui se fazem de um outro modo. Mas ele nasceu rei lá. Ele é rei lá. Ele é rei lá. E aqui, não obstante, ele esteja naquele cenário completamente desprovido de conforto, tem uma coisa que Deus faz para compensar. Tem várias coisas aqui que Deus faz para compensar, eu quero mostrar para você. Mas a primeira delas, é para quem Deus anuncia isso. A Bíblia diz que vieram sábios, ou a mais conhecida visita dos magos. Vieram sábios do Oriente. E esses sábios vieram guiados por uma estrela. A estrela veio guiando os sábios. Quando chegou em cima, quando eles chegaram na casa de Herodes, a estrela sumiu. Em cima da casa do Herodes, em cima do palácio de Herodes, não tem estrela. Porque ali é o símbolo, junto com os sacerdotes de Jerusalém, é o símbolo de trevas. Ali não tem direcionamento de Deus nenhum. Mas quando os sábios saem da casa de Herodes, que começam a andar, a estrela aparece de novo. Agora, o que me chama mais atenção, sabe o que me chama mais atenção? É o que o texto está mostrando com isso. Gente, quem aqui vai achar um endereço a partir de uma estrela que está caminhando? Vamos imaginar aqui, se Deus colocasse uma estrela para caminhar em cima de você,
Que endereço é que você ia achar com uma estrela? Gente, que endereço você ia achar com a estrela? A estrela que estava aparecendo aqui, ela está aparecendo lá em Planaltina também. Sim ou não? A pessoa que está vendo uma estrela aqui, ela está vendo a estrela de Águas Claras. A gente pensa que está em cima de mim. Quem está lá em Águas Claras pensa que ela está em cima de Águas Claras. Quem está lá no Gama pensa que ela está em cima do Gama, porque nós estamos falando de uma estrela que está a milhares de anos-luz. Mas aquele Deus que estava guiando em cima, estava guiando eles aqui dentro. Aqueles homens, os religiosos, o Herodes, que tem a Bíblia, mas não tem o direcionamento de Deus, não chegam a Jesus. Mas aqueles que vêm de longe, e nem judeus não são, conseguem encontrar Jesus, porque são direcionados aqui dentro pelo próprio Deus. E chegam a Jesus. E aí a gente tem uma coisa interessante. Quem são os primeiros a adorar Jesus? São esses sábios, que não eram judeus, eram gentios. Quem que é gentio? É aquele que não é judeu. Você é um gentio, eu sou gentio. As primeiras pessoas que encontraram Jesus não foram judeus, foram gentios. E quando o Evangelho de Mateus termina, o Evangelho de Mateus termina mostrando a mesma coisa. Quem que encontrou Jesus primeiro? Diga comigo, gentios. Para quem o Evangelho vai no final de Mateus? Ide a todas as nações, batizando e fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho termina do mesmo jeito que ele começa. Os gentios no começo vêm a Jesus, no final do Evangelho, Jesus vai aos gentios por meio dos discípulos. Mas aí, tem uma outra coisa que Lucas nos informa. Lucas nos informa também, se você quiser abrir sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 2. Lucas 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomava de conta dos seus rebanhos. Gente, que época que é essa? É uma época que é muito frio ou muito calor? Imagina aí. No meio da noite, os pastores estão pastoreando de noite. É frio ou calor? Calor. No frio, os pastores pastoreavam de dia. Mas quando o calor era muito forte, não dava para levar as ovelhas durante o dia naquele sol escaldante, porque podia adoecer e etc e tal, então eles levavam à noite, que era mais fresco. Então, a época que Jesus nasceu, em Israel, era quente ou era frio? Quente ou frio? Quente. E por que o povo diz que Jesus nasceu em dezembro? Dezembro em Israel é a época mais fria do ano. Então hoje a gente tem segura certeza absoluta, que Jesus pode ter nascido em qualquer outra época do ano, menos dezembro. Dezembro é a época que às vezes chega, já em 2014 ou foi 2015, chegou a ter gelo, neve nas ruas de Jerusalém. Quem é o pastor que vai levar as ovelhas para o frio, no meio de uma geada? Agora, outra coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que os pastores, naquela época, na época de Jesus, os pastores de ovelhas, eles eram desprezados. Os pastores de ovelhas era a classe mais desprezada que havia na Palestina. Por quê, pastor? Porque os pastores eram leigos.
não conheciam a lei, não sabiam ler, eram homens do campo, não aprendiam, não tiveram oportunidade de estudar, eram aqueles homens mais rudes, só ia ser pastor de ovelhas quem não tinha educação. E o judeu, ele tinha uma série de discriminação para quem não conhecia a lei. Aquele que não conhece a lei, ele está afastado de Deus. Então os pastores eram uma classe discriminada nos dias de Jesus. Mas para quem Deus manda uma comitiva especial falar sobre o nascimento de Jesus? Para pastores. Jesus não manda uma comitiva especial para falar com os sacerdotes. Não manda uma comitiva especial para falar com os religiosos. Deus escolhe a classe mais simples, mais desprezada, para falar do nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque isso já estava mostrando para quem que ele viria. Isso já estava mostrando quem ia receber a mensagem. Os religiosos estavam querendo matar Jesus. E continuariam querendo matar Jesus. E no final seriam eles que iriam matar Jesus. Mas os mais simples, Deus manda uma mensagem para eles dizendo: nasceu o Salvador. E eles acreditam, sim ou não? Acreditam, porque isso era símbolo do que ia acontecer mais adiante. Os mais religiosos, os mais igrejeiros naquela época iam rejeitar Jesus. Mas aqueles que mais se sentiam pecadores ou mais precisavam, esses eram aqueles que iam receber Jesus. Agora, se na ótica humana, aquele bebezinho está lá, frágil. Gente, não tem símbolo maior de fragilidade do que um bebê. Não existe símbolo maior de dependência do que um bebê. Não existe símbolo maior de pequenez, de limitação do que um bebê. Ninguém faz ideia que o Deus que não cabe no universo está pleno naquele bebezinho, daquele tamanhozinho ali. São coisas que Deus não explica. O Deus que não cabe no universo, cabe dentro de você. O Deus que não cabe no universo, estava pleno em Jesus. Então está ali aquele bebê, do ponto de vista humano, frágil, dependente, pequeno, limitado, desprovido de honra, de prestígio. Mas aí Deus compensa isso. Está em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, quando o anjo lhe disse, não tenham medo, o anjo aparece aos pastores. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, eles ficaram aterrorizados. Mas ele diz do jeito que ele disse para Maria, não tenham medo, eu estou trazendo motivos, novas de alegria, e não é só para vocês, é para todo o povo. Hoje nasceu o Salvador, que é o Messias esperado de Israel. Aí o versículo 13 diz como é que Deus compensa isso. De repente, leia comigo, Lucas 2,13. 2, 3. De repente. Leia de novo o versículo 13. Olha aqui.
Olha aqui. Nem sempre aquilo que a gente vê com os nossos olhos significa tudo o que está acontecendo na esfera espiritual. Ali está apenas uma criança, ali está apenas um bebê, ali está apenas o símbolo da limitação e da fragilidade. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas no céu todo mundo sabe o que está acontecendo. Gente, você não faz ideia. O céu ficou vazio nessa hora. Você não está entendendo. Os anjos que adoravam Jesus, ou melhor, o Filho, na eternidade passada, vieram para adorar Jesus ali. Aquela região, acima daquela região, ficou cheia de anjos. Eles puderam contemplar um pouquinho a miríade, a multidão de anjos no exército celestial, a glória de Cristo, como Deus está revestindo Cristo de glória. Ele está ali, quem sabe, do ponto de vista humano só são asas de moscas, mas do ponto de vista de Deus, o céu inteiro, todos aqueles que adoravam Jesus, eu posso conjecturar. Será que eles pediram permissão para vir? Ou será que o próprio Deus foi quem enviou? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que naquele momento, se aqueles eram responsáveis pelo louvor no céu, o louvor no céu naquela hora parou, mas na terra, a terra ficou completamente em volta de anjo em cima daquele lugar, e eles cantavam, olha só, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede a sua graça. Paz na terra. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus. Então, se a Bíblia diz que os anjos saíram daqui e voltaram para os céus, é porque antes disso os anjos deixaram os céus e vieram para cá. Os anjos vieram aqui para dizer, para anunciar quem era que estava chegando. Como uma comitiva que chega num lugar e às vezes você nem dá bola para, nem sabe quem é aquela pessoa. De repente você vê aquela multidão de gente atrás dela, essa pessoa só pode ser importante, porque eu não sei quem é ela, mas está cheio de gente que segue ela. Pois se você não sabe quem era que estava ali, ou os pastores não sabiam, os céus estavam ali para declarar. Enquanto os seres humanos não reconheciam e nem adoravam, os céus estavam em peso naquele lugar para reconhecer e adorá-lo. Aqui nós vemos como Deus compensa, como Deus realiza isso, como Deus não deixa Jesus sem honra. Agora, eu quero falar em poucos minutos, quem sabe uns 5 minutos no máximo, quero falar sobre a infância de Jesus. Jesus nasceu. E esse Jesus que nasceu, ele foi crescendo, e a Bíblia diz que ele crescia o quê? Em estatura, conhecimento e graça. Estatura, conhecimento e graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus era Deus porque ele veio de origem divina, foi o Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria, a origem dele é de Deus, por isso que ele é Deus. Mas ao mesmo tempo que ele é Deus, 100% Deus, Jesus foi 100% homem.
100% Deus, 100% homem. Como 100% homem? 100% Deus pela origem, mas 100% homem pela forma, pelo corpo, pela encarnação. Então, entenda aqui uma coisa comigo. Jesus precisava estudar? Sim ou não? Jesus precisou estudar para aprender alguma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não acha nada? Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, é uma coisa que a gente precisa entender. Olhe para cá. Repita comigo. Jesus era 100% Deus e 100% homem. De novo. Jesus era, vamos lá. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Agora deixa eu explicar uma segunda coisa para complementar essa primeira informação. Jesus nunca se valeu dos seus atributos divinos para facilitar a sua humanidade. Então repita isso comigo. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Agora repita comigo. Jesus nunca usou os seus poderes divinos para facilitar a sua vida como homem. Então vou explicar. Jesus nunca usou o poder dele para facilitar a vida dele. Todas as vezes que Jesus usou o seu poder, era para facilitar, ou para salvar, ou para curar outras pessoas. Onde está a prova disso? Começa pelo deserto. Lá no deserto, Satanás queria saber se Jesus ia usar o poder dele para facilitar a humanidade dele ou não. Porque aí é fácil. Se fazer homem, mas não viver como homem. Ter fome, olhar para as pedras, falar assim, transforme-se em pão. Estar cansado e de repente usar o seu poder divino e fazer o cansaço desaparecer. Podia fazer isso, sim ou não? Mas ele fez isso alguma vez? Não. Uma vez Jesus ficou tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que ele dormiu num barquinho pequeno que estava sendo agitado pelas águas do lago da Galileia. Se já é difícil, quem aqui não já viajou de barco e sabe que se não tiver experiência, coloca para fora tudo que está dentro? Você imagina o cansaço que Jesus estava, porque a Bíblia diz que ele dormiu num barquinho que estava sendo agitado pelas ondas. Jesus nunca, e aí Satanás queria saber isso. Satanás vai lá no deserto, Jesus está lá. E depois de 40 dias, Jesus está com o quê, gente? Depois de 40 dias de jejum, Jesus está com fome. E aí Satanás vai tentar ele exatamente nessa necessidade, que é uma necessidade legítima. Transforma essas pedras em pães. Mas Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás queria saber se Jesus ia usar o seu poder para facilitar a sua humanidade, para se beneficiar. Teve uma vez que Jesus estava vindo de uma cidadezinha e indo para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém, coisa perto. Jesus saiu da casa
onde ele estava hospedado, lá em Betânia, na casa de Lázaro, casa onde ele sempre se hospedava. Lá ele tinha 2 amigas, tinha um amigo naquela casa. E aí Jesus se hospedou lá. Eu não sei se o pessoal naquele dia não acordou cedo para fazer o café para Jesus. Eu não sei, eu sei que Jesus saiu de lá com fome. Isso eu sei porque a Bíblia diz. E Jesus, quando foi chegando perto de Jerusalém, no caminho ainda, Jesus encontrou o quê? Uma figueira. E a figueira estava o quê? Cheia de folhas. Quem aqui leu um pouquinho sobre a figueira sabe, a coisa mais importante sobre a figueira é isso. Numa figueira não surgem primeiro as folhas, primeiro surgem os frutos. Logo que vem os frutos, vem na sequência as folhas. Então, se você olhar para uma figueira e a figueira estiver cheia de folhas, é porque ela está cheia de frutos. E Jesus naquela hora estava com fome. Jesus podia não ter saído da estrada. Jesus podia ter trazido, olhe para cá, olhe para cá. Jesus podia ter trazido à sua mente um raio-x daquela figueira para saber se lá tinha fruto, sim ou não? Jesus podia fazer isso? Mas ele fez isso? Por que ele não fez isso? Porque ele não ia usar o seu poder como Deus para se beneficiar. Ele puxou o raio-x de uma figueira uma vez, mas não foi para se beneficiar. Um dia, chegou um homem até ele, que veio chamado por outro, chamado Natanael. E quando o homem foi chegando, Jesus disse: rapaz, eu já estou te vendo há bastante tempo, desde a hora que você estava lá debaixo da figueira. Jesus aí usou o seu poder, sim ou não? Mas usou o seu poder para se beneficiar? Não. Quando Jesus estava com fome, ele foi até debaixo da figueira. E sabe o que ele descobriu? Que ele foi enganado por aquela figueira. Como homem, Jesus foi o quê? Enganado. Como Deus, Jesus pode ser enganado? Como Deus, Jesus pode ser enganado? Mas como homem, Jesus foi enganado por aquela figueira, porque ele não ia usar o seu poder para amenizar a sua humanidade. E ele foi debaixo da figueira, e quando ele chegou debaixo da figueira, que ele olhou para cima, fake news. Fake news. Não tem o quê? Frutos. E aí Jesus usa isso aí como ilustração para falar de Jerusalém, que tem uma religiosidade vigorosa, cheia de folhas, mas não produz frutos. Então, eu vou perguntar de novo, depois dessa explicação. Jesus precisou estudar para aprender alguma coisa? Sim ou não? Sim. Porque ele não usou o seu poder como Deus para amenizar a sua humanidade. Então ele precisou estudar. E na semana que vem a gente vai partir daqui. Lá na cidadezinha de Nazaré, tinha uma escola de ensino primário, chamada sinagoga. Todo judeuzinho ia dos 5 anos até os 12 anos, até os 13 anos. Jesus estudou. Toda criança em Israel estudava nos dias de Jesus, dos 5 até os 13 anos. Isso está documentado. Jesus frequentou a escola de ensino primário, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Ou você acha que ele foi trazendo do céu esse conhecimento para não precisar ir para a escola? Que ensino, que lição ele ia dar para esses meninos de hoje que não gostam de estudar? Jesus foi para a escola sim. Jesus estudou sim. E Jesus foi um dos alunos mais aplicados que teve, porque com 12 anos de idade ele estava colocando os doutores no bolso, lá em Jerusalém.
Então, hoje o nosso objetivo foi esse, falar um pouquinho sobre o nascimento e sobre a infância de Jesus. A partir da aula que vem, ou da semana que vem, nós queremos começar daí, dos 12 anos em diante. O que Jesus fez na sua juventude? Antes dos 30 anos, o que Jesus fez? A Bíblia diz? Diz. A Bíblia dá pistas, dá informações sobre o que Jesus fez. E nós vamos descobrir isso na semana que vem, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar aqui a Ana Carla para louvar ao Senhor. E nós vamos colher as nossas ofertas. Nós queremos que você contribua como Deus colocar em seu coração. Tá certo? Nós teremos aqui, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos o que aqui domingo de manhã? O que mesmo? Imersão. Nós teremos imersão. Então, nós queremos convidar você para vir participar dessa manhã abençoada. Venha cedo, porque eu penso que no domingo de manhã aqui, essa igreja vai encher, porque nós estamos recebendo mais de 100 jovens do nosso campo, tá certo? Mais de 100 jovens do nosso campo que vão vir para cá, tá certo?